Boa noite, Daniel. Olá, tá me ouvindo bem, Matheus? Estou ouvindo. Ah, que bom, que bom. Começar, então. Estamos aqui, estamos aqui. Boa noite, pessoal. Hoje inicia esse projeto chamado Tribuna Aberta. A intenção dele, sem dúvida nenhuma, é fortalecer a ideia de diálogo, de transparência, de conectividade, não só no sentido tecnológico, mas de uma integração social, porque nós estamos vivenciando um período de negacionismo, né, evidente. Nós estamos vivendo aí uma época em que a intolerância tem se disseminado e se demonstrado, né, forte o suficiente para afrontar instituições públicas, descredibilizar a ciência. Então, esse projeto ele nasce dessa necessidade de retomar o diálogo, a conversa, o debate, né? E hoje o nosso convidado é o Daniel Ehrenberg, né? O Daniel é formado em administração pública pela FGV, é cientista social pela USP. Ele foi secretário de Tecnologia e Inovação da Prefeitura, onde ele trabalhou para melhorar o atendimento ao cidadão, ampliou os programas de inclusão digital, aprimorou a área de tecnologia da informação e fomentou a área de inovação em governo. Entre os principais legados do Daniel está a criação do Descomplica São Paulo, do Poupa Tempo, a renovação do Detran, a lei que instituiu a política municipal de linguagem simples, dentre muitos outros feitos. Então, nós estamos falando com um gestor que é especialista em governo digital e todas essas temáticas que têm surgido nos tempos atuais. Daniel, eu começo com uma pergunta. A pandemia tem nos mostrado a essencialidade dos serviços digitais, né, e tem exigido da administração pública a utilização de ferramentas e recursos tecnológicos que estejam conectados com o cidadão, né? Na era da informação, falar de governo digital não é mais um tema futurístico, mas a demanda do momento. Então, eu gostaria que o senhor comentasse. Seja bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos e todas e todes. É muito bom estar aqui com você. O Matheus, para quem não sabe, é um ótimo gestor público, uma pessoa ética que eu conheço há bastante tempo. Aliás, gosto muito de trabalhar com o Matheus. Obrigado pelo convite, Matheus. Bom, já indo a responder sua pergunta, dizer que a gente vive um novo momento no mundo, né, Matheus? O mundo mudou muito ao longo dos últimos 20, 30 anos, mas principalmente a partir da pandemia. A gente está aí um ano em praticamente isolamento social, e isso transformou ainda mais rapidamente algo que já vinha sendo transformado. Ou seja, hoje a gente tem cada vez mais serviços eletrônicos, toda a digitalização da nossa sociedade, existe tecnologia de todos os tipos para a gente ter cada vez mais se apropriar desse mundo novo, esse mundo que não é mais um mundo futurista, como os livros falavam, os filmes, é um mundo atual, o mundo que a gente está vivendo, que é muita inteligência artificial, muita internet das coisas, muito chatbot, enfim, tem tecnologia para tudo. Agora, a gente precisa sempre lembrar que tecnologia é meio para a gente viver melhor. Não adianta nada ter tecnologia se ela não está a favor do que a gente precisa. E a gente precisa para melhorar a qualidade de vida. A gente tem visto, ao mesmo tempo, que esse mundo está se descortinando e aparecendo para todos nós, ao mesmo tempo, durante a pandemia, milhões de pessoas que não conseguem ter inclusão digital. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem os carros mais futuristas, os serviços eletrônicos os melhores possíveis, uma parte significativa, muito grande da nossa população, principalmente a brasileira, pela última pesquisa dos TICs, em torno de 25%, ou seja, um em cada quatro brasileiros, não tem acesso a esse serviço. Então, esse é um ponto fundamental. E a gente viu na pandemia que milhares, milhões de pessoas, de alunos, que não conseguiam assistir aula, seja porque não tem acesso à internet, seja porque os equipamentos não são os mais adequados, seja porque não tem infraestrutura, ou seja, não dá para pensar no mundo que a gente está vivendo, deixar ninguém para trás, Matheus. Portanto, é imprescindível
que a gente tenha uma política nacional de inclusão digital. Hoje, inclusão digital é inclusão social. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Não dá para pensar o mundo que a gente está vivendo sem que a gente tenha acesso, sem que a gente possa descortinar esse mundo para todos, e para todos mesmo, né? Não só para aqueles que têm mais recursos, que têm mais acesso. Portanto, esse é um ponto fundamental que a gente precisa discutir, precisa debater e ter rapidamente políticas de inclusão digital. Sem dúvida. Bom, ética, transparência de dados, combate à corrupção, né, dentre todos esses tópicos que o senhor comentou, têm sido os temas mais frequentes também dos órgãos de controle, né? E o mercado, que responde sempre rápido às demandas sociais, já empreendeu até um campo novo de estudo que reuniu os principais tópicos, princípios da administração pública e privada a este novo cenário, né? Denominou-se, então, Compliance e Governança, esse novo código de ética. E aí eu gostaria que você comentasse como usar a tecnologia da informação para combater a corrupção, para permitir a transparência dos dados públicos e ter maior eficiência nos serviços prestados, sobretudo estes que estão ocorrendo de maneira virtual, como exigem os protocolos atuais. Olha, desde a época que a gente abriu o Poupa Tempo, e lá se vão muitos e muitos anos, né? Isso foi em 1997 o primeiro, uma das questões principais, Matheus, era, por um lado, desburocratizar, simplificar. Todo mundo sabe, tem inúmeras pesquisas que mostram que quanto mais você simplifica serviços, menos corrupção tem, tá certo? Então, isso já era uma máxima que todo mundo sabia e que tinha clareza nisso, né? Agora, aos poucos, com as novas tecnologias, com serviços eletrônicos, a gente percebeu rapidamente que também, quanto mais serviços eletrônicos, menos corrupção. Quando eu fui presidente do Detran, a gente trabalhou nesse sentido. Quando eu entrei no Detran, a gente tinha 2 serviços eletrônicos. Quando eu saí, tinha mais de 25 serviços eletrônicos e ampliando gradativamente. Ou seja, não há dúvida que quanto mais a gente conseguir tirar o intermediário, tirar o jeitinho, tirar, na verdade, aquela coisa que é criar dificuldades para vender facilidades. Quanto mais a gente simplificar, menos corrupção tem. Isso é de uma clareza cristalina, tá certo? E é muito importante que a gente possa migrar rapidamente. A gente tem visto vários países no mundo, você pega a Estônia, você pega Israel, você pega o Reino Unido, você pega vários países, a própria China, fazendo um trabalho tremendo de migrar cada vez mais para serviços eletrônicos. Aliás, tenho visto, inclusive, o governo federal fazer isso, governos estaduais e governos municipais. E está certíssimo. A gente precisa caminhar nessa direção. Por quê? Porque com isso a gente vai tirando o intermediário, o jeitinho. Então isso é fundamental. Mas não é só isso, a gente precisa ter transparência, né? Eu acredito muito que quanto mais transparência, principalmente de informações, maior a possibilidade da participação da sociedade, melhor para todo mundo e menos possibilidade de ter coisa errada. Então, quando eu fui secretário, a gente tinha um MobLab, que você conhece bem, e a ideia sempre foi o seguinte: dar toda a transparência possível e abrir dados. Eu acredito muito na abertura de dados. O exemplo que a gente tem não é nem da nossa gestão, é da gestão anterior que a gente deu continuidade, que na hora em que se abre os dados, por exemplo, dos ônibus de São Paulo, isso permitiu que esses dados pudessem, por uma startup, ser transformados em informações. E essas informações criaram, inclusive, um aplicativo, ou seja, gera possibilidade de negócio e ajuda a população a saber se o ônibus está próximo do ponto ou não. Ou seja, é bom para o governo, é bom para o cidadão, é bom para as empresas. Então, é fundamental que a gente possa cada vez mais abrir dados, dar transparência e ajudar a transformar dados em informações. Porque os governos, em geral, têm muitos dados, mas eles nem sempre conseguem transformar isso em informações. Com o apoio de startups, das universidades, a gente consegue transformar em informações, o que é muito bom para as políticas públicas. Então, esse é outro ponto que eu acredito que seja fundamental. Lógico, com segurança. A gente está vendo aí a Lei Geral de Proteção de Dados,
que, aliás, o governo federal demorou muito para ajudar a implementar a Autoridade Nacional de Dados, só agora que foi constituída, e com algumas pessoas que não conhecem o assunto, e é fundamental que haja segurança. Não dá para a gente pensar em abrir dados de qualquer forma. Aliás, eu fui visitar em Barcelona, fui visitar em vários lugares do mundo em que a abertura de dados é impessoal, a abertura de dados para que você não saiba de cada um as informações, mas isso se transforma em boas políticas públicas. Então, segurança da informação é fundamental, transparência é fundamental, abertura de dados também, e aí, com isso, chamar a sociedade civil para participar cada vez mais, porque todo mundo está querendo participar e querendo ajudar a melhorar os serviços públicos, a implementar boas soluções, seja através de hackathon, seja através de outras alternativas, mas é muito importante que a participação aconteça, e para isso o poder público é fundamental no sentido de mostrar, olha, estamos fazendo um trabalho transparente, abrindo dados e chamando para que a sociedade civil participe. Sem dúvida. Aproveitando o gancho, você citou aí, né, a esfera municipal, no caso, né, nós podemos usar o exemplo da Prefeitura da cidade de São Paulo, né, em contraponto à esfera máxima que é o governo federal. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Controladoria do município, lançou essa semana um novo portal da transparência, né? E, por outro lado, o governo federal, diante de todo esse cenário pandêmico, além de suspender a responsabilidade fiscal dos gastos públicos, demonstrou enorme dificuldade em transformar os dados em informações e demonstrar a transparência, né, de todos esses procedimentos que vêm acontecendo e que a população exige saber, quer saber, porque, afinal de contas, hoje, como você bem disse, a população quer participar e ela tem o meio de participar, que é a internet, né? Os governos, então, têm essa responsabilidade de, através dos mecanismos de controle e abertura desses dados, combater também as falsas informações, que são as fake news, né? Então, gostaria de saber, a transparência é a nova linguagem e é a nova forma de comunicação dos governos com os contribuintes, que são cidadãos, sobretudo? Não tenha dúvida, Matheus. Transparência é fundamental. E, de fato, você percebe que alguns governos não lidam bem com isso. Tem governos que preferem esconder os dados, isso, em geral, são mais os governos autoritários, totalitários, né, do que permitir que esses dados sejam o mais transparente possível. Por que isso é importante? Porque quando você também confia num governo e você tem acesso a esses dados, a essas informações, você tem muito mais vontade de participar. O exemplo, por exemplo, que a gente vê, que eu dou outro exemplo, quando eu estava secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura, através do 011 Lab, que é o laboratório da Prefeitura de São Paulo, que a gente tem na secretaria, a gente chamou o cidadão para reformular, refazer o portal do 156. Por quê? Porque nada melhor do que ouvir aquelas pessoas que usam os serviços para elas nos ajudarem a ver se o que a gente está produzindo de informação, se o que a gente está disponibilizando está de acordo com o que elas precisam. Isso é outra coisa importante que muitas vezes a gente não se dá conta, para quem é servidor público. A gente olha muitas vezes para o nosso umbigo e acha, estamos fazendo direitinho, vamos refazer o portal. Sim, mas vamos ouvir quem usa o portal. Faz muito mais sentido, porque essas pessoas é que têm sugestões, críticas, né, elogios. Isso é muito importante. Então, envolver, não só com transparência, mas com a participação das pessoas. Isso é fundamental para que elas possam nos ajudar a melhorar o que já existe. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que um ponto que, aliás, nessa quinta-feira, às 17 horas, está sendo lançada a Rede Nacional de Linguagem Simples. Para quem quiser, depois a gente deixa aí os dados, mas vai estar o governo federal, né, que é fundamental, o pessoal da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, o pessoal do governo do Ceará e Heloísa Fischer, que é a maior especialista em linguagem simples no Brasil.
Por que isso é tão importante? Porque isso não tem nada a ver necessariamente com tecnologia, mas tem a ver com uma linguagem que as pessoas entendam, uma linguagem seja clara, transparente, acessível. Então, muitas vezes, inovar não é só a gente usar a tecnologia, é a gente usar as ferramentas que a gente tem de uma forma mais simples, mais rápida, mais fácil para a população entender. Não adianta a gente ficar falando lockdown. Não é todo mundo que entende o que é lockdown. Não adianta falar EPI. Não é todo mundo que entende que é equipamento de proteção individual. A gente precisa falar a linguagem que as pessoas entendam, porque isso ajuda a não dar nenhum mal entendido, ajuda a simplificar a relação entre o poder público e o cidadão. Então, veja, transparência, participação, linguagem clara, todos esses são ferramentas importantíssimas para que a gente possa se aproximar do cidadão e fornecer o que ele mais precisa, que é o que ele quer dos governos, que é serviços públicos de qualidade. Sem dúvida alguma. E tão importante quanto o governo aberto é a capacitação dos agentes, né, que reúnam essas condições de conduzir os procedimentos administrativos e fazer a gestão da coisa pública, né? As grandes instituições hoje, eu percebi que elas têm ampliado especializações em gestão estratégica de pessoas, capacitação de recursos humanos. Então, nós entendemos que não se trata apenas de intensificar o uso da tecnologia, como você disse, mas também de qualificar os agentes que vão fazer a aplicação dela, o uso, né? Então, nós podemos pensar que o governo digital é também a criação de um novo campo de atuação desses gestores públicos, né? Não, com certeza. Mateus, você tocou num ponto. Eu preciso fazer aqui minha profissão de fé no servidor público. Eu trabalho há quase 30 anos na área pública e eu acredito muito no servidor público. Eu acho que o servidor público é um valente, no bom sentido. Ele, quando você dá as ferramentas, as condições, ele faz um trabalho excepcional. A minha experiência no Poupa Tempo, no Detran, na Secretaria de Inovação e Tecnologia, mesmo na Câmara Municipal como vereador, eu percebo como a gente tem excepcionais servidores públicos. Eu diria que a imensa maioria das pessoas que trabalham na área pública são pessoas bem intencionadas, querem simplificar, nem sempre tem ferramentas para isso, nem sempre tem os meios. E eu estava lendo agora, recentemente, inclusive, que a gente está num momento de uma enorme dificuldade. Por quê? Porque é melhor, muitas vezes, não assinar nada, não fazer nada, porque tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, tem processos atrás, enfim. O que acontece? O servidor público ele fica travado. A gente precisa achar formas de fazer com que o servidor público possa inovar. O Gaetani, ex-presidente da ENAP, falava que inovar na área pública era fazer algo como sendo algo ilegal, tá certo? Porque é tão difícil você conseguir inovar na área pública que tudo mostra para que você não inove, você mantém o status quo, as coisas como são feitas. Então, é muito importante poder inovar. E para isso, a gente precisa ter servidores. Quem presta os serviços são os funcionários. E esses funcionários, o mundo está mudando tão rapidamente, Mateus, que a gente não quer mais especialistas. Lógico, quando você vai ao médico, você muitas vezes precisa de um especialista, mas na área pública você precisa de generalistas e pessoas que entendam as diversas ferramentas, entendam as diversas necessidades. Né? Não adianta ser um funcionário público daquele jeito que era 30, 40 anos atrás. E para isso precisa capacitar. Para isso, as pessoas precisam conhecer um monte de novidades que estão aparecendo e que vão continuar aparecendo. Portanto, não adianta a gente ficar no nosso mundinho e dizer, olha, eu só faço o carimbo, eu só coloco o carimbo, ou eu só faço essa parte do processo. Esse tipo de funcionário, ninguém quer mais, e acho que nem ele mesmo quer. Né? As pessoas querem mudar, querem fazer com que as coisas funcionem melhor. Né? Eu diria que no Brasil, fora raras exceções, em geral, o atendimento ao cidadão é muito ruim. E eu acho que a gente tem todo o direito e tem toda a necessidade de exigir e de conseguir que a gente tenha mais lugares e mais serviços no padrão Poupa Tempo, no padrão Descomplica, fazendo com que, de fato, os impostos que a gente paga, eles sejam revertidos
para bons serviços públicos, né? Eu não tenho dúvida que as pessoas que usam o Poupa-Tempo dizem, ó, se todos os serviços fossem que nem o Poupa-Tempo, que nem o Descomplica, eu pagaria com maior boa vontade todos os impostos que eu pago. Então, é isso que a gente quer. A gente quer serviço público que funcione, que seja rápido, eficiente. E eu não tenho dúvida que os funcionários também querem isso. Para isso, precisamos capacitar continuamente os funcionários e continuamente ir trazendo inovações para a área pública. Sem dúvida. Toda nova ideia tecnológica, quando ela é implementada, ela tem, no início, um certo descrédito ou alguma desconfiança popular, né? Até que o desenvolvimento dela, a implementação, convence a população de que inovar e usar a tecnologia para fazer gestão é uma das formas mais eficientes de resolver problemas estruturais, né? O senhor esteve à frente de grandes implementações, como o Poupa-Tempo e o Descomplica, que revolucionaram a qualidade e a eficiência no atendimento ao cidadão, né? São exemplos hoje para o Brasil todo e para o mundo, né? Então, eu gostaria que você comentasse essa experiência de ser um gestor à frente do seu tempo e os maiores desafios de construir uma cidade inteligente com tamanha complexidade como é o caso das grandes metrópoles. Olha, Matheus, acho que o grande desafio é mudar a cabeça das pessoas. A gente não tem uma enorme dificuldade de mudar, né? Muitas vezes, na sua família, você vai almoçar, vai jantar, você senta num lugar na mesa, não é? A tua mulher senta em outro, o teu filho em outro. Você não fica mudando toda hora isso, né? Por quê? Porque você se acostuma com o teu lugar à mesa. E eu acho que assim funciona em um monte de lugares, né? Na nossa vida privada, na escola, também no trabalho. Então, por exemplo, no caso da Prefeitura de São Paulo, quando se colocou o Diário Oficial eletrônico e não mais em papel, as pessoas tiveram uma enorme dificuldade de começar a trabalhar dessa nova forma. Cadê o meu diário oficial, que todo dia eu vi aqui em cima da minha mesa? Não está mais aqui. Onde é que eu procuro? Onde é que eu encontro as coisas que eu quero? O que eu quero dizer... Opa, caiu aqui a câmera, deixa eu voltar. O que eu quero dizer é que as pessoas têm uma enorme dificuldade de mudar os seus hábitos. Então, o grande desafio é aqui, é mudança cultural. Isso que é mais difícil. A gente fazer diferente algo que a gente sempre fazia da mesma forma. Então, para fazer inovação, a gente precisa estar aberto para que a gente olhe e diga, olha, aquilo que eu sempre fiz desse jeito, dá para fazer de outro, né? E que pode ser muito melhor para todo mundo, para mim e para as pessoas. Então, como fazer essas mudanças e fazer com que isso não seja um trauma, né? Porque a reação imediata de todo mundo, não, eu não quero, né? Eu quero continuar fazendo o que eu sempre fiz daquele jeitinho mesmo. Então, esse que é o grande desafio, é mudar a cabeça das pessoas, tanto das pessoas que trabalham na área pública, quanto as pessoas que vão lá buscar um serviço público, né? Muitas vezes as pessoas têm enorme dificuldade de entender, não, mas eu não preciso ir presencialmente, não. Você pode fazer pela internet, pedir a sua segunda via da carteira de motorista e receber em casa. Por que não? Ah, não, mas isso tem segurança? Tem segurança. E como é que eu faço? Que aí é outro desafio, é ensinar as pessoas a fazerem algo que ela estava muitas vezes acostumada a pegar o ônibus, ir até lá o Poupa-Tempo, até o Descomplica, fazer a solicitação, entrar com um monte de documento. Como é que eu uso essa nova ferramenta, essa tecnologia que é diferente, né? Esse é um outro problema que, como eu falei no início, não é só a inclusão digital, é o que a gente está chamando do aculturamento digital, ou letramento digital, que, em outras palavras, é explicar, ensinar para as pessoas como é que elas usam essa ferramenta que é maravilhosa, que é a tecnologia, mas que é meio para a gente conquistar coisas. Então, como é que a gente faz para as pessoas conseguirem usar isso? Eu vejo, por exemplo, o caso da minha mãe, que tem um bom celular, ela vai fazer 82 anos, ela morre de medo de teclar ali, dizer, vou roubar todos os meus dados, vou perder tudo. Não, mãe, vem cá, eu te explico. E é isso que a gente precisa. Por exemplo, no Descomplica, a gente começou a fazer muito isso, né, Matheus? Você acompanhou, que é ajudar o cidadão, que muitas vezes vai presencialmente, e sentar do lado dele,
não mais através de um guichê, tá certo? Não mais com um monte de dificuldades entre um e outro, mas do lado dele, mostrar na tela do computador, mostrar no teclado como as coisas funcionam. É simples. Olha, próxima vez que o senhor quiser procurar emprego, em vez de vir aqui, é possível entrar da sua casa, do seu trabalho, entrar nesse portal, se cadastrar dessa forma, e isso também é a mesma coisa de vir aqui. Ou seja, é a mesma coisa, não sei se você lembra, eu cito sempre, há 30, 40 anos atrás, todo mundo ia ao banco, né? E a gente estava acostumado, não precisa ir ao banco, eu tenho que descontar cheque, eu preciso tirar dinheiro. Aí começaram a aparecer os caixas eletrônicos. Aí ninguém sabia como usar. E aí precisou ter aquelas mocinhas, né? Posso lhe ajudar? E essas mocinhas passaram a ajudar as pessoas. E agora, recentemente, os apps, né? Os aplicativos de banco, você nem vai mais, você transfere, agora faz Pix, é mais fácil ainda. Mas isso tudo é um aculturamento, até as pessoas entenderem, né? Confiarem, perceberem que isso funciona, leva um tempo. Né? A mesma coisa nos serviços públicos, mas é nessa linha que a gente precisa trabalhar. Eu diria que mais até do que cada vez colocar mais serviços eletrônicos, é ir trazendo a população para ela entender como funciona, que isso não é um bicho de sete cabeças, que isso é fácil de usar e fazer com que haja inclusão digital. Isso tem que caminhar em paralelo para que aí sim, daqui 10, 15, 20 anos, a gente tenha só serviços eletrônicos, ou a grande maioria serviços eletrônicos, com inclusão digital, tá certo? E com aculturamento ou letramento digital. Esse caminho que eu acho que a gente tem que ir e ir aculturando as pessoas. Né? Eu sou um pouco sociólogo, como você falou, antropólogo, eu gosto muito disso. Como é que as pessoas lidam com uma cultura que está em mudança, que está ficando outra, não é mais a mesma cultura que era de 40, 50 anos atrás que a gente vivia, tá certo? Eu cito sempre, por exemplo, meu pai trabalhou na Olivetti, né? E eu lembro, as máquinas de escrever, tá certo? Não existem mais, mas a gente achava que tudo tinha que ser, né? Tinha que estar, a máquina de escrever era importantíssima. As pessoas faziam cursos para aprender a escrever em máquina de escrever, não era? Hoje não existe mais máquina de escrever. Você escreve, aquilo que você aprendeu, você não perde o que você usa no teclado do computador. Mas quem diria que não existiriam mais, né, máquinas de escrever, a Olivetti e tantos outros que aos poucos vão se transformando e virando outra coisa, né? E a gente precisa ir junto para a gente não perder o bonde da história também. Com certeza, Daniel. Você sabe que no bacharelado em filosofia, minha área, né, minha ênfase de estudo foi ética e filosofia política. E eu sempre me preocupei bastante com essa questão da participação social, participação popular, democracia, né? E hoje eu tenho visto que as consultas públicas têm sido, né, o principal mecanismo aliás, tem sido o lugar de fala, né, do cidadão para participar das ações do governo. Eu tenho certeza e acompanhei que durante a sua atuação na gestão pública, você deu ênfase para que a população pudesse, né, falar, opinar, avaliar, analisar, reformular. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as consultas públicas nesse sentido delas terem se tornado a ágora, né, do governo, a ágora do momento atual. Então, isso é outra coisa importante. Primeiro, falar que a gente não faz nada sozinho. Eu acredito muito que, apesar de eu ter liderado equipes, são equipes. E eu acredito muito em trabalho coletivo, né? Acho que várias cabeças pensam melhor do que uma, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho que a gente precisa ouvir muito, tanto quem está prestando o serviço, quanto quem recebe o serviço. Isso melhora muito o entendimento de um gestor público do que ele está fazendo. Não adianta achar de forma autoritária que a gente vai fazer desse jeito e ponto final, e não importam as consequências. Sim, importam as consequências sempre. Então, ouvir, participação, tudo isso é fundamental para a gente ser um gestor público melhor. E eu acredito também, por exemplo, quando eu fui vereador,
a gente fez uma consulta pública, né, para um projeto de lei sobre negócio de impacto social. Por que eu fiz isso? Não porque eu achasse que eu preciso saber da pessoa. Não, eu não tenho dúvida que, em vez de meia dúzia de assessores meus preparando um projeto de lei, faz todo sentido colocar em consulta pública, ouvir a sociedade, ver quem se utiliza dessas ferramentas, quem entende do assunto, para que eles possam contribuir, muitas vezes, muito melhor do que a gente. Então, eu acredito muito nisso em todos os níveis. Eu acho que é fundamental ouvir as pessoas que conhecem o assunto ou que se utilizam daqueles serviços para que elas possam nos ajudar a melhorar o que a gente está fazendo. Então, para mim, consulta social, ouvir, né, audiência pública, é fundamental. É fundamental. E hoje, né, o que antes tinha que ser presencial, dá para fazer à distância, dá para fazer eletronicamente, né? Cada vez mais a gente está conseguindo, talvez uma hora a gente consiga até votar à distância, tá certo? Então, assim, o que você fala, que era aquela ágora, que era uma grande dificuldade, porque a gente só conseguia fazer isso em democracias com poucas pessoas. Na hora em que aumentam o número de pessoas na ágora, na cidade, fica difícil você ouvir todo mundo até uns anos atrás. Hoje não, você consegue fazer pesquisas e consultas rapidamente pela internet, tá certo? Pelo WhatsApp, né? Você já deve ter ido em eventos em que você chega no evento, a pessoa diz, entra aqui nesse lugar e diz se você é a favor ou contra tal coisa, né? Então, eu acredito que, lógico, a gente tem que ter segurança em relação a isso para fazer isso de uma forma organizada, planejada, mas eu não tenho dúvida que é fundamental a gente consultar a sociedade civil, consultar a população em geral. A gente erra muito menos, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Eu quero ir agora para um assunto de parceria público-privada. Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, as organizações sociais, né, em suas várias diferentes formas, né? Existem várias classificações, várias categorias e ramos de atuação, mas em geral são essas organizações sociais que dão um suporte fundamental para que os governos possam atender às demandas e mais, ajudem, né, a fazer a administração da coisa pública. Então eu acompanho muito esse debate, né, de privatizações, a defesa, né, do Estado, ser um estadista, defender privatizações, mas eu entendo que é sim essencial que algumas áreas tenham a condução da iniciativa privada, como é essencial também a participação das organizações sociais e algumas outras que sejam especificamente públicas, né? Então eu gostaria de saber sua opinião sobre como que essas organizações sociais e como que a iniciativa privada pode ajudar a administração pública a fazer um governo eficiente e que beneficie e interesse a população, que é, na verdade, quem subsidia através dos impostos toda essa estrutura. Então, vamos lá, Matheus. Essa não é uma pergunta fácil, envolve uma série de discussões, mas eu vou tentar resumir e ser bem sincero e concreto com você. Primeiro, dizer que eu acredito muito que eu sou um social-democrata. Eu acredito que o Estado ou a área pública tem que dar as condições básicas para a vida das pessoas. Isso envolve que tem que ser pública a educação, a saúde, a segurança e mais alguns setores. Pública não quer dizer que precise ser estatal. Então, é preciso que seja pública. No Brasil, infelizmente, e aí, por vários anos, e governos militares, na ditadura, muita coisa ficou concentrada no Estado, o que é ruim, não precisa. Tem muita coisa que é possível, de fato, privatizar, mas coisas que não são itens essenciais para a vida das pessoas. Não dá para privatizar a educação, não dá para privatizar a saúde e vários outros, tá certo? Mas o que é possível de ser feito? Cada vez mais a gente também percebe que os governos sozinhos não conseguem dar conta das
enormes necessidades que a gente tem no Brasil, não só nessas áreas que eu falei, mas na área de mobilidade urbana, na área habitacional e tantas outras áreas, da cultura e assim por diante. Então, o que é muito importante a gente perceber? Que precisa ser público, boa parte desses serviços, as políticas públicas, precisa ter um controle, pelo menos um planejamento público, e é possível, sim, em várias áreas, fazer parcerias com a iniciativa privada, para que com isso a gente muitas vezes consiga ter mais eficiência, menores custos, né? E aí isso pode ser feito. Por exemplo, a gente precisava ampliar o Wi-Fi público da cidade de São Paulo. O governo não estava com recursos, a prefeitura, para implantar, colocar um monte de poste, colocar um monte de antena, fazer toda essa infraestrutura. O que a gente fez? A gente abriu para a iniciativa privada e a iniciativa privada topou ir implantando. Com isso, a gente conseguiu praticamente triplicar o número de pontos de Wi-Fi na cidade de São Paulo, com uma parceria com a iniciativa privada. Esse é só um exemplo, tem inúmeros exemplos, ou seja, e exemplos interessantes de ONGs, né, de possibilidades de PPPs, justamente para a iniciativa privada entrar mais forte. Lógico, tudo isso tem que ser controlado, tudo isso tem que ser prestado contas, né? A gente vê também o desvirtuamento de algumas dessas ONGs, o que não faz sentido. E aí, mesmo em algumas áreas em que tem que ser público, como saúde, educação, muitas vezes pode ser que a gente consiga, via uma parceria público-privada, conseguir melhorar o serviço, expandir os serviços, tá certo? A custos mais baixos para a população. Porque o que eu acredito é que a população quer o serviço com qualidade, que é o serviço no custo mais barato possível, e desde que aquilo seja algo importante que, de forma pública, seja para todos. Então, dentro dessas perspectivas, eu sou super favorável, sim, a parcerias público-privado, né? E sim, desde que isso seja feito de uma forma correta, com controles, com segurança, e que permita que isso possa melhorar o serviço, principalmente para quem mais precisa. Porque, de uma forma ou de outra, quem tem mais recursos sempre acaba conseguindo, ou através de serviços privados, ou muitas vezes de outras formas, resolver os seus problemas. Quem mais precisa disso que eu estou falando é a população mais carente, é a população que mais precisa do Estado. E para essa que a gente precisa fazer com que os serviços melhorem, né? É para todos. Né? Aliás, o Poupa Tempo Descomplica é um bom exemplo, né? Como um serviço público pode ser igual para todos e funcionar bem para todos. O SUS é um exemplo de que ainda há muito para melhorar, mas se não fosse o SUS, uma parte do que a gente está vivendo hoje, a gente estaria muito pior, né? O SUS, por Acho que teve algum problema de conexão, vamos aguardar. Deixa eu verificar. um dos melhores sistemas que a gente conseguiu montar no mundo, né? Foi de vacinação. Por quê? Porque a gente trabalhou de forma pública, trabalhou com servidores públicos maravilhosos, instituições maravilhosas, como o Butantan e tantas outras, e a gente tem todas as condições de fazer isso e ir adiante, desde que tenha uma liderança que confie, né, nas instituições, que não negue a ciência, assim por diante, né? Sem dúvida, esses são os verdadeiros heróis, né, Daniel? São Eu não tenho dúvida. Só da área da saúde, mas todos estes que colocaram se colocaram à disposição com os recursos que tinham, né, para poder enfrentar todo esse complexo de desafios, né? E aí eu vou para um último tópico, que é governo descentralizado, né? Hoje eu acho que existe existe toda uma consonância a esse respeito, né, de que o governo descentralizado é aquele que está próximo das pessoas, que tem condições de fazer um gerenciamento inteligente, né, de todas as áreas, né, e aí eu gostaria que você falasse um pouco de como de tudo isso que a gente falou, a tecnologia, a inovação, a participação, como que isso ajuda a gente a construir esse governo descentralizado, né?
Olha, primeiro, antes de entrar no governo descentralizado, mostrar que a gente precisa ter serviços públicos que funcionem e serviços públicos que cheguem até o cidadão. Estou dizendo isso que a gente viu no ano passado, a questão do auxílio emergencial, a dificuldade das pessoas por conta do aplicativo da Caixa que não funciona, por falta de um monte de coisas, simplesmente não estava chegando em quem mais precisava. Então, sempre tem que lembrar disso. Mais do que qualquer coisa, serviços que cheguem nas pessoas, que funcionem, que atendam o que elas precisam. Então, esse é o primeiro ponto. E dizer que a tendência é cada vez ter mais serviços digitais, eletrônicos, né? Então, isso já é descentralizar um pouco, né? Você, seja com o seu aplicativo, com o seu celular, seja com a sua internet, conseguir acessar e realizar serviços. Essa é a tendência. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma transição daqueles velhos serviços presenciais para esses novos, que vai levar um bom tempo, né? E nesse período, eu não tenho dúvida que em cidades grandes, megalópolis, né, metrópoles, como é o caso de São Paulo, onde a gente vive, ou a grande São Paulo, que, na medida em que a gente não tem serviços que são só eletrônicos, que a gente possa descentralizar o serviço. Isso quer dizer que numa cidade de 12 milhões de habitantes, é importante que eu tenha, outro dia eu fiz um podcast falando das cidades de 15 minutos, que Paris está implantando, tá certo? O que é a cidade de 15 minutos? Que qualquer coisa que você queira ou precise fazer esteja a 15 minutos da sua casa, né? Isso é algo que já tinha sido discutido em Barcelona, em Paris, em Nova York, todas as grandes cidades mundiais, elas são descentralizadas. O que é ser descentralizado? É que o trabalho não seja tão longe, que a escola do filho não seja tão longe, que você, precisando de um serviço público, ele não seja tão longe. Não faz sentido, numa cidade como São Paulo, todo mundo ter que ir até o centro da cidade para resolver um problema com a área pública. Faz todo sentido, na medida em que a gente tem, por exemplo, 32 prefeituras regionais, que nas prefeituras regionais a gente possa ter todos os serviços necessários para a população. Isso Descomplica, que já foi implantado aí 8 unidades e deve ser implantado provavelmente em quase todas as 32 subprefeituras, que os serviços todos estejam lá e que isso é a descentralização. Então, veja, isso faz todo sentido, né? Na medida em que você precisa andar menos pela cidade, pegar menos transporte público ou privado, gaste menos dinheiro, menos tempo, menos poluição para resolver os problemas. Isso quer dizer uma cidade descentralizada. E isso, eu sempre falo, não adianta a gente tentar reinventar a roda. Basta pegar os exemplos das maiores cidades do mundo. Elas são todas descentralizadas. Por quê? Porque você quer que as coisas estejam próximas de você. Você quer que você possa rapidamente ir resolver a questão de conseguir lá fazer a carteira de trabalho, né? Ou mesmo que você consiga resolver a sua carteira de identidade ou pegar uma segunda via de algum documento e assim por diante, né? Tudo que não puder ser feito eletronicamente, que possa ser feito de forma descentralizada. Eu acho que essa questão e que essas cidades de 15 minutos, que Paris está se tornando um bom exemplo, mostram bem que é o que as pessoas querem. A gente quer que o serviço público funcione, seja bom, melhore a nossa qualidade de vida, porque eu não tenho que ficar, por exemplo, 2 horas no trânsito para ir e voltar, né? Que em 15 minutos eu resolvo as questões e assim por diante. Então, isso que para mim faz todo sentido e por isso que eu acho que uma cidade como São Paulo e outras grandes capitais, grandes cidades do mundo, precisam ser descentralizadas. Com certeza. Bom, nós estamos nos encaminhando aí há algum tempo, né, de finalizar. Eu cresci assistindo Provocações com Antônio Bujanra, que eu tenho uma admiração enorme. Lá ele perguntava o que era a vida. E para cada live eu quero fazer uma pergunta diferente, uma provocação diferente. Então, Daniel Annemberg, eu gostaria de te perguntar: vale a pena ser servidor público num país como o Brasil? Vale a pena servir ao público. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque é a ideia de você viver em comunidade, viver com solidariedade. Aliás, eu acho que vale a pena não só ser servidor público, mas a gente trabalhar
para que a gente viva em harmonia com as pessoas, que a gente possa, mesmo não concordando em tudo com elas, a gente possa, de forma harmônica e de forma solidária, ajudar o outro. Né? Eu cresci acreditando muito nisso, né? Que eu acho que a gente precisa o tempo todo estar junto com as pessoas, pensando nos outros e não só na gente. Né? Muitos filósofos colocam que essa é uma questão muito importante, na medida em que a gente possa... o único jeito, no meu modo de entender, viver em sociedade é viver coletivamente, é pensar que o problema não é só para que eu tenha que resolver, ou eu achar um jeitinho, né? E sim que a gente possa viver pensando no coletivo. Eu lembro até hoje, meu filho, quando era pequeno, hoje já tem 15 anos, mas devia ter uns 5, 6 anos, e a gente estava descendo para a praia de carro e o trânsito parou, teve um acidente lá na frente. E aí a gente começa a ver um monte de carro passando pelo acostamento, pelo lado direito. E aí, um horror isso, mas uma hora para, e aí meu filho baixa a janela do lado dele e pergunta, mas por que você está fazendo isso? Não, porque está demorando muito. Mas está demorando para todo mundo. Por que você só está pensando em você? E é um pouco isso que a gente vê algumas vezes na sociedade, em que cada um só pensa em si e não pensa no todo. As consequências das nossas ações são para todos. Então não adianta a gente pensar só no que é bom para mim, no que é bom coletivo. E eu acredito que o servidor público, aí chegando à sua questão, o servidor público é alguém que está pensando no outro, está pensando no todo, que consegue ter essa visão. Eu sei que não é fácil ser servidor público, mas dá uma satisfação, Matheus, tremenda, quando a gente consegue implantar um projeto como o Descomplica, como o de inclusão digital do Wi-Fi público, e tantos outros, como o Poupa Tempo, porque a gente percebe que a gente está sendo útil, que a gente está fazendo algo que faz sentido para a sociedade e para a gente mesmo. Né? Então, eu, apesar de não ser servidor público, tenho o maior orgulho de trabalhar ombro a ombro com tantos servidores públicos e acredito muito que é uma profissão que merece muito respeito e todo o nosso apoio. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho que vale sim a pena ser servidor público, Matheus. Muito bom. Daniel, gostaria de agradecer imensamente sua participação. Sem dúvida nenhuma é uma honra, né, ter alguém que foi e é referência de vida pública para mim, está aqui na primeira entrevista, né, desse projeto Tribuna Aberta. Então, gostaria que você deixasse suas considerações finais e convidasse também o público para acompanhar os seus podcasts, né, sobre cidades inteligentes e o que mais quiser. Bom, primeiro, Matheus, te agradecer muito pelo convite. Você sabe que eu sou fã seu também e você é um fantástico servidor público e eu gosto muito sempre de conversar com você. Vamos continuar próximo, isso é mais importante. Lembrando também que a gente está em pandemia, todo mundo precisa se cuidar, distanciamento social, máscara, que vacina para todos chegue rapidamente e convidar vocês. Eu estou uma vez por semana fazendo um podcast na Rádio ABC, deve ir, em geral, terças para aparece o podcast. São 4, 5 minutos, eu falo de cidades inteligentes, inclusão digital, desburocratização, mas também quem quiser me acompanha nas redes sociais, que eu também estou colocando esses podcasts lá, e não tenho dúvida que a gente vai continuar conversando sobre esses temas, Matheus, porque são temas super interessantes, são temas importantíssimos e que muita gente tem interesse. Portanto, foi um grande prazer estar aqui com você. Espero que o Tribuna Aberta continue cada vez melhor. Conta comigo para isso e desejar a todos, todas e todes uma ótima noite e um bom final desta semana. Obrigado. E se cuidem, viu? Todo mundo. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. O vídeo vai estar disponível nas plataformas do YouTube, do Facebook e para download. Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Um abraço para todo mundo. Boa noite a todos. Até a próxima.